Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. João 1:32-34. Nós vamos aqui estar com a nossa quarta parte do livro, Ouvindo Deus na Tormenta, Trovão Gentil. E eu espero, de verdade, que esta leitura toque teu coração, que o Espírito Santo de Deus venha poder falar contigo, comigo, através dessa leitura. O cão de caça do céu, o Deus que persegue. João Batista viu uma pomba e creu. James Whittaker viu uma gaivota e creu. Quem pode dizer que a pessoa que enviou a primeira não enviou também a segunda? James Whittaker era membro da tripulação seleta da Fortaleza Voadora B-17, capitaneada por Ed Rickenbacker. Qualquer pessoa que se lembre de outubro de 1942 lembra do dia em que Rickenbacker e sua companhia foram dados como perdidos no mar. Em algum ponto do Pacífico, fora do alcance do rádio, o avião ficou sem combustível. Caiu no oceano. Os 9 homens passaram um mês boiando em 3 balsas. Lutaram contra o calor, as tempestades e as águas. Tubarões de até 3 metros rondavam os barcos de 2,5 metros. Em apenas 8 dias, as rações já haviam sido consumidas ou destruídas pela água salgada. Para sobreviver, somente um milagre. Certa manhã, terminada a meditação diária, Rickenbacker jogou a cabeça para trás, apoiando-a na balsa, e puxou o cap para cima dos olhos. Um pássaro pousou em sua cabeça. O capitão espiou por baixo do cap. Todos os olhos estavam voltados para ele. Percebeu instintivamente que era uma gaivota. Rickenbacker pegou a ave e a companhia se alimentou dela. Os intestinos da gaivota foram usados como isca para pescar. E o grupo sobreviveu para contar a história. A história de uma turma sem recursos, sem nenhuma esperança, nem salvamento à vista. Uma história de orações feitas e orações respondidas. Uma história de um visitante de uma terra desconhecida fazendo uma longa viagem para dar a vida em sacrifício. Uma história de salvação. Uma história muito parecida com a nossa. Não estávamos perdidos como a tripulação, não estávamos orando como a tripulação e não fomos como a tripulação resgatados por um visitante que nunca havíamos visto por meio de um sacrifício que jamais esqueceremos? Talvez a história de Rickenbacker lhe seja conhecida, talvez a tenha ouvido da minha boca, talvez tenha lido em um dos meus livros. Foi o que a senhora Corin Schwick. Ela era noiva do único membro da tripulação que não sobreviveu, o jovem sargento Alec Kacimarczyk. Em uma reunião da tripulação em 1985, a senhora Schwick soube que a viúva de James Whittaker vivia a apenas 120 quilômetros de sua casa. As duas se encontraram e compartilharam suas histórias. Depois de ler esta história em meu livro, No Olho da Tempestade, a senhora Schwick sentiu-se compelida a me escrever. O verdadeiro milagre, contou-me, não fora uma ave na cabeça de Ed Rickenbacker, mas uma mudança no coração de James Whittaker. O maior acontecimento daquele dia não foi o resgate de uma tribulação, mas o resgate de uma alma. James Whittaker era incrédulo. A queda do avião não mudou sua convicção. Os dias à beira da morte não lhe fizeram reconsiderar seu destino. Aliás, a senhora Whittaker disse que ele estava ficando irritado com John Batark, membro do grupo que não parava de ler a Bíblia, em silêncio ou em voz alta. Mas seus protestos de nada adiantaram. Batark continuava a ler a palavra de Deus, e sua resistência não impediu que a palavra lhe penetrasse na alma. Sem que ele o soubesse, seu coração estava sendo arado, pois foi numa manhã, após a leitura da Bíblia, que a gaivota pousou na cabeça do capitão Rickenbacker. E naquele momento, Jim passou a crer. Dei um sorriso quando li a carta. Não da carta,
creio em cada uma das suas palavras, não do James Whittaker. Tenho todos os motivos para crer que sua conversão fora real, mas tinha de rir. Desculpe-me, estava rindo de Deus. Não foi bem do jeito dele? Quem chegaria a tais extremos para salvar uma alma? Tanto esforço para captar a atenção de uma pessoa. O restante do mundo está às voltas com a Alemanha e com Hitler. Todas as manchetes refletem os atos de Roosevelt e Churchill. O mundo está absorto numa batalha pela liberdade e o pai está no Pacífico enviando um pombo missionário para salvar uma alma. Ah, que distâncias Deus cobre para capturar sua atenção e conquistar sua amizade. Em 1893, Francis Thompson, um poeta católico romano, descreveu Deus como o cão de caça do céu. Fugi dele pelas noites e pelos dias. Fugi dele pelos arcos dos anos. Fugi dele pelas ruas em labirinto, com a minha própria mente em meio às lágrimas. Fugi dele e, sob contínua risada, sobre esperanças imaculadas, sorri e, atingido, caí, precipitando-me em sombras colossais. Thompson fala de Jesus como aquele amante tremendo, perseguindo-me com seu amor. Jesus segue numa caçada sem pressa e com passadas imperturbáveis, velocidade deliberada e instância majestosa. E no final Jesus diz, lembrando-nos: ah, não sabes o quanto és indigno de ser amado. A quem irás encontrar que a ti ignóbil ame, exceto eu, exceto tão somente eu? Porquanto o que de ti tomei-o, não para ofender-te, mas para que tu o procurasses em meus braços. Você tem espaço para tal quadro de Deus? Consegue ver Deus como um amante tremendo, perseguindo-nos com o seu amor? Durante a primeira semana do ministério de Jesus, ele chama seus primeiros discípulos. Por que eles atendem? Quem lhes influencia a escolha? Observe os verbos associados a Jesus em João 1. Jesus voltou-se, em versículo 38. Jesus perguntou. Jesus respondeu, versículo 39. Jesus olhou, versículo 42. E no versículo 43, Jesus decidiu, Jesus encontrou. É óbvio que quem faz o trabalho, se alguém está em Cristo, é porque Cristo chamou. Cristo pode usar um sermão, ele pode inspirar uma conversa, ele pode falar em meio da música, mas em todo caso, Cristo é a pessoa que chama. Considere estes exemplos. Certa noite, John Wesley registrou um breve relato em seu diário. Ele escreveu que havia ido de má vontade a uma reunião de uma sociedade na rua Aldergate, em Londres, onde um membro do grupo estava lendo o prefácio do Comentário da Epístola aos Romanos de Lutero. Você captou a mensagem? Ele foi de má vontade, um estranho para um pequeno grupo, e ouviu um trecho literário de 200 anos. E, mesmo assim, ele escreveu, abre aspas, por volta das 15 para as 9, senti meu coração estranhamente aquecido. Fecha aspas. Em sua obra clássica, Confissões, Agostinho fala da grande virada de sua vida, dilacerado entre a tentação da amante e o silencioso chamado do Espírito de Deus. Estava sentado num banco sob uma figueira, a Bíblia aberta, os olhos turvados de lágrima. Ele ouviu uma voz chamando de uma casa vizinha. Abre aspas. Toma e lê. Toma e lê. Fecha aspas. A voz não se dirigia a Agostinho. Sem dúvida, crianças estavam gritando umas às outras, brincando. Entretanto, a voz o agitou em sua solitude e ele fez o que a voz mandava, pegou a Bíblia e a leu. A passagem diante dele era Romanos 13, versículo 13 e 14. Abre aspas. Andemos honestamente como de dia, não em glotonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Fecha aspas. Ele ouviu a voz de Deus, despiu
despediu a amante e seguiu a Cristo. O romancista Frederic estava com 27 anos e vivia sozinho na cidade de Nova York, tentando escrever um livro quando ele, que não frequentava a igreja, resolveu assistir a um culto. Por impulso, o pregador falou sobre coroar a Cristo em nosso coração. Jesus recusou a coroa de Satanás no deserto, mas aceita a coroa de seu povo quando a confessamos. O pregador continuou por algum tempo com palavras que, embora soassem bem, não convencia. Mas então o ministro disse algo que Frederic jamais esqueceria. Vou deixar que ele conte. E então, com a cabeça balançando para cima e para baixo, fazendo tremer os óculos, ele, com a sua estranha voz rouca, disse que a coroação de Jesus aconteceu entre confissões e lágrimas e grande gargalhada. Sim, Jesus é coroado entre confissão e lágrimas e grande gargalhada. E naquela frase, grande gargalhada, por razões que nunca entendi de modo satisfatório, a grande muralha da China tombou e a Atlântida submergiu do mar. E na Madison Avenue, na rua 73, lágrimas saltaram de meus olhos como se eu estivesse levado um golpe no rosto. Pense por um momento em seu mundo. No seu mundo atual. Lembre-se daquela voz, daquele rosto, daquela ocasião, quando você foi chamado por Cristo? Não foi aquela hora em que a sarça comum do deserto se acendeu como uma voz que o deixou gago? Para Wesley foi uma leitura, para Agostinho a voz de uma criança, e para Frederic um convite à gargalhada. E para você, a mão estendida de uma mulher pedindo esmola? O nascimento de seu filho? As lágrimas de uma viúva? A explosão de um pôr-do-sol? O sermão apaixonado que comoveu a todos? Ou o sermão sem graça que não impressionou ninguém, só você? Não é as circunstâncias que importa. Vou repetir. Não é as circunstâncias que importa. É Deus na circunstância. Não são as palavras, é o Deus que as fala. Não foi a lama que curou o cego, foi o dedo de Deus na lama. O berço e a cruz eram tão comuns quanto a grama. O que os tornou santos foi a pessoa neles colocada. A pomba e a gaivota não eram especiais, mas a pessoa que as enviou era. É maravilhosa a distância que Deus percorre para captar sua atenção. Boa reflexão a você. Deus te abençoe.